Oi, gente, estou aqui de volta. Hoje eu vou abordar umas questões filosóficas que eu sei que não é essa a finalidade do canal, mas enquanto isso vou testando as minhas habilidades. Estava pensando sobre quando é que em que momento que a gente abriu mão da própria essência pela necessidade de se definir. Esse assunto é tão sério que, às vezes, quando a gente pergunta, e isso é para a gente observar, quando a gente pergunta para as pessoas quem elas se apresentam como empresários, pais, mães, donas de casa, professores, pelo que fazem. E não levam em consideração a parte essencial de que somos seres humanos, tendo uma experiência humana, a redundância, experimentando vida, né? Que é como é que o nosso jogo de cintura para lidar com as situações da vida, como é que a gente aprende a se defender, como é que a gente aprende, através das experiências, a saborear os bons momentos, essas questões que não podem ser definidas, ou seja, não podem ser despejadas como informação para alimentar uma inteligência artificial. Nós temos mesmo motivos para ter medo da inteligência artificial porque estamos permitindo que ela nos defina. Então, chegou o momento em que a gente precisa resgatar a inteligência natural, que é a sensibilidade, a criatividade, resiliência, a capacidade que a gente tem de se renovar todos os dias, de não importa quais sejam as dificuldades, a força para levantar no dia seguinte e fazer com que as coisas aconteçam, seguir na luta, conseguir estabelecer vínculos. Nos reconhecemos através desses vínculos que estabelecemos, sejam eles positivos ou negativos, porque todas essas pessoas nos representam e nos ajudam a perceber quem somos como essência. Então, a sugestão hoje seria de que tipo de pessoas e de situações estamos atraindo para a nossa vida para que a gente consiga se reconhecer como um ser humano e não como uma máquina de fazer coisas. Um exemplo disso pode ser quando a gente se relaciona muito com pessoas caóticas, talvez o caos esteja dentro de nós e por não termos o discernimento de procurar aquilo que está dentro de nós e colocar ordem dentro da nossa casa interna, nós acabamos vendo o caos dos outros e atraindo porque estamos vibrando nessa mesma desordem. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Quando a gente fala de essência, a gente está falando de procurar o autoconhecimento. A gente só sabe quem é verdadeiramente quando a gente se reconhece nas pessoas, naquilo que gosta e naquilo que não gosta, tá? Porque quando a gente consegue ver uma qualidade em outra pessoa é porque a gente está lidando com ela, faz parte da nossa composição.
Um exemplo disso é a profunda admiração que você tem pela qualidade de algumas pessoas. Essas qualidades estão em você porque você só pode reconhecer essas qualidades se elas estiverem dentro de você. Então, é extremamente importante que quando você veja coisas em pessoas que você ama, você se parabenize ou se congratule, porque essas coisas fazem parte de você também. E isso serve também para as coisas que nós não gostamos nas outras pessoas. Porque se a gente consegue perceber determinados defeitos, que chamamos de defeitos em outras pessoas, é porque eles fazem parte do nosso contexto. Senão nós não veríamos. Um exemplo disso é que tem gente que não consegue ver maldade em coisa nenhuma. Por quê? Porque essa maldade não está dentro dela, então ela não consegue ver no espelho refletida essa maldade nos outros, porque não faz parte da realidade dela. E esses contextos, analisar essas posturas, esses comportamentos, às vezes é mais importante do que saber dizer em que empresa que você trabalha, quanto tempo você tem numa determinada instituição, os filhos que tem, a sua labuta diária. Isso tudo não pode te definir. Isso faz parte de uma composição de um personagem diante de uma sociedade, dentro do contexto social. Mas o mais importante, no final das contas, é quem você é em essência. E para conseguir se definir, entre aspas, porque o ideal não é que você tente se definir, é que você reconheça suas qualidades e seus defeitos através das pessoas que estão em torno de você e que não tente trabalhar nessas pessoas essas características. Porque quando a gente tenta trabalhar essas características no outro, que está só refletindo aquilo que a gente é como se a gente estivesse com o cabelo desarrumado olhando no espelho e fosse com o dedinho lá no espelho tentar ajeitar, porque é no espelho que a gente está vendo a nossa imagem. Então, se conseguirem captar o sentido dessa analogia, vai ser muito importante. É o mesmo que tirar uma foto para postar numa rede social e ir lá nos filtros e transformar umas características que te definem, fazer com que elas desapareçam e você coloca no seu perfil, nas suas redes sociais, um avatar que não corresponde à realidade. Então, essa experiência que a gente pode vivenciar de olhar o outro como se fosse um espelho e não tentar consertar o outro, porque o outro é um espelho, e se voltar para dentro e falar o que eu posso melhorar em mim para que isso não crie tanto atrito, porque só cria atrito se tiver aspereza. Se a gente não tiver nenhum tipo de atrito com determinadas características do outro, a nossa parte está equilibrada naquele aspecto. Nós temos muita facilidade de reconhecer os defeitos dos outros só que existe um pressuposto que diz que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você. Dessa mesma mão que aponta um dedo para frente, tem 3 dedos apontados para você. Então, é muito importante que a gente tome consciência e pare de saia do automático, porque
Isso não é para beneficiar os outros, isso é uma forma que a gente tem de reconstituir, conquistar a nossa humanidade. Somos seres humanos, não somos maquininhas que podemos ser definidas pelo que fazemos. Somos definidos pelo que somos. E o que somos é a nossa essência. Precisamos nos reconhecer. E aí não tem títulos, não tem diplomas, não tem funções que possam te definir como um ser humano. O que te define como um ser humano é a forma como você sente, não é a forma como você se apresenta. Para que não viremos robozinhos, né, que podem ser catalogados dentro de um conteúdo de inteligência artificial, é importante que a gente comece a se perguntar quem somos nós, o que eu sou, o que faz o meu olho brilhar. E uma forma muito bonita de se reconciliar consigo mesma, com a própria essência, é resgatar coisas que você era apaixonado quando era criança ou adolescente. Ali nós fomos abrindo mão da nossa essência para vestir um personagem socialmente aceito. Então, fazer uma retrospectiva e entender e tentar lembrar e resgatar as coisas que amávamos quando éramos crianças e adolescentes vai fazer com que a gente resgate a nossa alma, a nossa essência, aquilo que faz o nosso olho brilhar e o motivo por que estamos aqui. Essa é a Cindy, tá? Mal educada que só, não pede nem licença. Para ela o discurso já está encerrado. Então é isso, gente. Eu espero que o recado chegue para quem precisa chegar. Vamos resgatar a nossa essência, porque o resto é inteligência artificial. Saludos para todos.